nosso painel. Professor Mário, então. Ok, boa tarde a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui com uma atividade à distância, mas com muita qualidade. Quero agradecer a Cristiane Tonezelli e ao Pedro Luiz pela participação hoje nessa atividade. É uma honra para nós contar com vocês. Muito obrigado pela aceitação do convite. E no final da apresentação, então, teremos alguns minutos para trocar algumas ideias acerca das colocações desse importante tema que será abordado hoje. Quero saudar também a participação de todos os alunos do mestrado e outros professores de outras instituições que estão participando hoje. É uma satisfação para nós aqui do mestrado em desenvolvimento regional da FACAT. Bom, Marcos, passo para ti a palavra. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí, professor Mário, e, claro, reiteramos aí, não é, a presença de todos, em especial, claro, a professora Cristonese, o professor Pedro Luiz Bittenbender. Então, claro, nós também vamos começar aqui, não é, com a professora Cris, lendo aí, então, um pouco da sua bio, não é? Ela é doutora em desenvolvimento rural, bolsista CAPES, pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da URGS, doutorado de sanduíche com bolsista CNPq na Universidade do Algarve, Portugal, mestre em desenvolvimento rural, bolsista CNPq, também pelo programa da URGS, né, e bacharel em desenvolvimento rural e gestão agroindustrial, também aí no Rio Grande do Sul, pela UERGS. Né. Atuou como gestor executivo do Arranjo Produtivo Local, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, é professora titular da Universidade Comunitária da região de Chapecó, no Chapecó, e faz parte da comissão interna dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Chapecó e atua principalmente nos temas referentes ao desenvolvimento rural, sustentabilidade, sistemas agroalimentares alternativos e velhices rurais. E o professor Pedro Luiz Bittenbender, doutor em administração, pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina, em 2014, reconhecido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2020, mestre em gestão empresarial pela FGV BAP 2001, especialista em cooperativismo, pela Unicinos 92, especialista em administração estratégica na Unijuí, e bacharel em administração e tecnólogo em cooperativismo, também pela Unijuí. Né? E nesta universidade, comunitária como a nossa, como também como a UNO Chapecó, né, professor pesquisador vinculado ao Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação, né, da SEC, né, coordenador do programa de pós-graduação e também de projetos de pesquisa e extensão. Membro de redes internacionais de pesquisadores de universidades, com experiência nas áreas de administração, cooperativismo e desenvolvimento, e atua nos temas como planejamento estratégico, gestão de desenvolvimento, gestão universitária, estratégias, cooperativismo, associativismo, tecnologia, inovação, aprendizagem e gestão de pessoas. Então, inicialmente, professora Cristonese, mais uma vez, muito obrigado. Né? Virtualmente, o espaço e a casa aqui da FACAT, que já de antemão para você e o professor Pedro, fica o convite aí para que venham, depois que tudo se passar, presencialmente conhecer a FACAT, então fique à vontade, é com você. Muito obrigado. O seu microfone, professora Cris, está desativado. Acho que aí, pronto. Aí fica difícil, né? Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, me sinto muito honrada, né, de poder estar aqui dialogando com vocês. Os nomes de vocês também são muito caros, professor Marcos, o professor Mário, né, e o professor Pedro também, que nós vamos ter a oportunidade de dialogar um pouco juntos, essas questões, né, relacionadas à alimentação, às cadeias curtas, e o cooperativismo, né, que não trabalho tanto com essa questão mais diretamente, mas então, que o professor Pedro vai nos trazer depois, em um segundo momento, e a gente certamente vai fazer uma ponte, né, dessas questões. Eu coloquei minha apresentação em tela cheia, e eu não consigo visualizar vocês. Então, qualquer coisa, assim, qualquer dúvida, vocês, né, me comuniquem aí
se estão me escutando, se está tudo certo. Combinado. Então, a primeira questão que eu trabalho relacionado à alimentação é a importância tanto do tema da alimentação como da questão da interdisciplinaridade que ela nos permite, né, olhar para esse tema. A alimentação, ela pode perpassar e perpassa diversas áreas, diversos campos. Nós temos a questão da economia, né, relacionada à produção, valores, a antropologia, porque alimentação também é cultura. Eu costumo sempre trazer, né, como referência a professora Renata Menasci, que eu tive o prazer também de ser minha orientadora de graduação, que ela trabalha com essa questão da alimentação. O direito também, né, a área do direito tem o viés relacionado à alimentação, até um prof do direito aqui da UniChapecó queria se fazer presente, não vai poder, mas pediu para gravar, então, a palestra, porque ele tem 2 orientandos no curso de Direito que vão trabalhar com esse tema, né, da alimentação e das cadeias curtas. A psicologia pode trabalhar com alimentação através das subjetividades, quando a gente fala que nós também somos o que comemos, né? Então, tem toda uma ligação da psicologia com as subjetividades. A educação, quando a gente fala de conscientização, de um conhecimento do que comemos, por que comemos, né? A questão ambiental, quando a gente trabalha com a questão da produção, da natureza, como a gente produz, a gente respeita a nossa natureza em termos de produção, né, de alimento. A questão da sociologia, então, traz as desigualdades e a relação que existe, né, da desigualdade e a alimentação, que a gente sabe que é a nossa necessidade primeira. A questão da saúde e alimentação, que a gente nem precisa citar aqui exemplos, que está diretamente relacionado, e quando a gente fala em políticas públicas, programas também, nós podemos pensar alimentação, né? Aí, por exemplo, com o programa de aquisição de alimentos, com o PNAE, né, que são da merenda escolar, aí que traz também esse viés do que nós vamos discutir um pouquinho hoje. Quando eu fui desafiada a trabalhar esse tema, eu oriento, né, vários trabalhos, tanto de dissertação como de TCCs, sobre a questão da alimentação, né, mas de qualquer forma me veio à mente 2 livros principais, e claro, as minhas raízes que a gente chama PGDerianas, né, lá do PGDR. Então, nós temos um livro aqui, Produção, Consumo e Abastecimento de Alimentos, da Alessandra Tomé, tem o Sérgio Schneider, né, que trabalham com a organização desse livro, né, e eles trazem alguns desafios da alimentação hoje, e se questionam como alimentar uma população mundial crescente, mas que continua passando fome. A produção também crescente, mas uma população que continua passando fome. Outra questão que eles colocam: quais fontes de energia serão utilizadas para a produção de proteína animal e vegetal em um quadro de mudanças climáticas globais, né, também crescentes e que nos trazem mais problemas. E como se encontra a saúde da população com um aumento significativo de ingestão de comidas ricas em carboidrato, em gorduras, vinculadas a dietas afluentes ou ainda a riscos causados pela contaminação de animais por agrotóxicos, aditivos alimentares. Então, nesse sentido, eu sou muito visual, eu gosto muito de trazer imagens, né? Trago um pouco aqui da contextualização do rural brasileiro. Se a gente voltar um pouco no tempo, antes da década de 50 e 60, que rural que nós tínhamos? Era, primeiro, a questão de uma priorização, né? O rural, o Brasil, ele era praticamente todo rural, né? As fazendas de café, cana-de-açúcar para exportação, também é uma realidade desse cenário, né, antes das décadas de 50 e 60.
produção interna para subsistência, e se vendia o excedente, principalmente nas agriculturas, né, de pequeno porte, enfim, mas nas fazendas de café, cana-de-açúcar, até se produzia para importar, mas existia aquela produção de subsistência, né, e a maior aproximação do homem com a natureza. Então, tem essa questão homem-natureza, o homem estava mais próximo do local que ele teria que cuidar. Após a década de 50, 70, a gente traz aí o período também da ditadura militar e tal, houve uma grande intensificação, né, das tecnologias, dos insumos para se produzir alimento, modernização da agricultura, que nós chamamos, e, consequentemente, né, com essa questão de tecnologias, um êxodo rural muito grande e um distanciamento do homem com a natureza, né? Então, a gente pensa em termos de preocupação direta, se nós estamos distantes da natureza, a gente também passa a ter uma menor preocupação com, né, as pessoas saem do campo, vão para a cidade, a preocupação deles é suprir as necessidades, claro, né, da alimentação, mas não se preocupam tanto com aquele local que antes eles estavam inseridos. A gente traz de novo a questão da década de 50 e 60, em que a gente observava que o rural era o espaço da vida das pessoas, além do espaço da produção, né? As festas das comunidades, elas eram realizadas naqueles lugares, as escolas estavam nos espaços rurais, as pessoas estudavam um pouco, mas tinham um conhecimento, saber fazer, né, que é muito relacionado às práticas de produção, né, e outras práticas de produção não voltadas à intensificação. Lá também nos espaços rurais se encontravam a medicina alternativa, os chás, as parteiras, e também existia esse respeito do tempo de produção, né? A natureza determinava o tempo da produção. Então, para criar uma galinha, né, e para consumir, ia lá 5, 6, 7 meses até consumir essa galinha, um porco, enfim, né? Após a década de 60, o rural começa a ser visto apenas, né, ou muito mais como um espaço de produção, né, não mais como um espaço de vida. Então, a alta produtividade para atender às demandas urbanas, a qualidade dos alimentos, elas passam a ser comprometidas. Quando a gente aumenta a quantidade, a gente sabe que a qualidade, né, passa a ser comprometida. A questão da legislação, e até hoje, né, quando a gente observa a questão da alimentação, ela é muito mais ligada às questões higiênico-sanitárias. Então, era importante se produzir em quantidade e levando-se em conta as questões higiênico-sanitárias. Então, as questões culturais, né, produtos de origem, enfim, a questão social, né, foi deixado de lado. O importante da agricultura é produzir e produzir muito, né, nesse sentido. E também, para que ocorressem, né, a produção cada vez maior, se intensificou o uso de hormônios de crescimento, agroquímicos, transgênicos, conservantes, né? Então, todas essas questões. Um frango que antes demorava 6 meses, 7 para ser criado, hoje, em 35, 40 dias, ele já, né, está pronto, no caso, para consumir. Em termos, né, de problemas dessa nova produção, a gente fala dessa crise ambiental que os autores, como Gazola, o Schneider, eu trago aqui, né, a Fabiana Tomé, a Alessandra, trazem a questão principalmente da intensificação da produção de alimentos, que aumenta a população nas cidades. No rural, a gente vê desertificação, poluição, a questão dos dejetos, né, de suínos, principalmente, que muitas vezes a gente fecha os olhos e vê tantos lençóis freáticos que são contaminados, né, a água também contaminada pelos agrotóxicos e os próprios alimentos. Outra questão da alimentação que muda, que se altera a partir dessa nova forma de se produzir alimento, é a questão da desigualdade e injustiça social, né? Trago aqui, inclusive, um textinho de Bourdieu, né, que traz a questão dos gostos,
da classe e o estilo de vida, né? E ele traz que as divisões de classe, elas podem ser associadas ao estilo de vida e a padrões de consumo distintos, né? E aí, autores como David Goodman trazem exemplos das pessoas que hoje, digamos, podem consumir um orgânico, uma galinha considerada, sei lá, colonial, caipira. Quem que são essas pessoas, né? Se nós olharmos, digamos, em termos de Brasil. São as pessoas que possuem uma situação financeira mais elevada, enfim, então o alimento também diz respeito à questão de uma desigualdade de acesso, né, e alguns até ao não acesso à alimentação. Então, quando a gente fala de alimentação, existe essa questão também do aumento da desigualdade. Essa questão também relacionada a intensificação da produção, ela gera outros problemas. Aqui eu trago um vídeo que eu gosto muito, assim, de passar para os meus alunos também, e eu gosto de vez em quando de rever ele, para que a gente tenha essa conscientização, né, de se perguntar o que nós estamos comendo, porque às vezes nós também estudamos muito sobre essas questões, mas a gente, na prática, né, acaba esquecendo de alguns pontos, enfim. Então, a gente observa que na cidade existem os problemas, né, da produção de alimento com a questão da saúde física, psíquica dos trabalhadores das agroindústrias, a exploração da mão de obra, né, e no campo, o endividamento dos agricultores devido aos financiamentos impostos pelas empresas, o aumento das jornadas de trabalho, né, a gente vê aqui uma foto também da questão da produção de fumos agroquímicos, né. Então, eu me pergunto, né, nessa apresentação, o que tudo isso tem a ver com alimentação? E aí a gente pensa que a gente ingere alimentos produzidos a partir da precarização do trabalho, por exemplo, do sofrimento das pessoas que estão produzindo. Isso não é pouca coisa, não pode ser negligenciado, né? A gente entende melhor essa questão se a gente escuta, se a gente assiste também esse documentário que fala sobre os trabalhadores das agroindústrias, dos frigoríficos, que é uma região, né, mais voltada aqui para a agroindustrialização do oeste de Santa Catarina. Temos também o problema da perda da diversidade e da cultura alimentar. Então, a gente vê que essa interdisciplinaridade da comida também ela pode ser vista enquanto problema, né? Quais são os problemas em determinadas áreas? Na questão cultural, a gente perde um saber fazer, porque se padroniza muitos alimentos, né? E a questão da saúde, relacionado ao aumento da produção cada vez mais industrializada, o fast food, o consumo que já foi colocado de muito carboidrato, a obesidade, tá? E a questão dos transgênicos, da insegurança que nós temos, porque a gente não sabe nós estamos comendo transgênico, ok, mas quem que são as cobaias, né, desses alimentos? Porque as grandes empresas, elas não querem pagar uma pesquisa, né, que fale sobre os impactos dos transgênicos, uma empresa multinacional aí de semente, enfim, né. As poucas pesquisas que tem, elas levam às conclusões de que os transgênicos, eles não acometem a primeira geração. Então, eu comeria transgênico, isso não seria um problema para mim, mas seria o problema para a segunda, para a terceira geração. Então, são os meus filhos, os meus netos. E a gente se pergunta, quando nós começamos a ingerir transgênicos, será que isso já está ocorrendo, né, ou vai vir a ocorrer, né? Aí eu trago aqui mais eu gosto de trazer várias dicas, né, para que as pessoas também, elas saiam com essa, instigar as pessoas a assistirem, né, e buscarem informações onde a gente não tem tanto tempo de expor, mas é um documentário que tem na Netflix, que é Cooked, que são de 4 partes, né, 4 sessões, que fala sobre essa questão, né, do que nós estamos realmente comendo e esse impacto, né, dos sistemas agroalimentares atuais. E aí eu trago também a questão da insegurança alimentar, que o aumento da produtividade e padronização dos alimentos, eles comprometem também, né, como foi observado, a qualidade dos alimentos, e vem várias
exemplos que comprovam essa questão: a crise da vaca louca, a gripe aviária, a carne fraca, fraude no leite, né? E a questão também da insegurança, como já foi observado, e as incertezas, transgênicos, híbridos, biotecnologia, nanotecnologia. E aí trago aqui, então, alguns livros que são internacionais, que também colocam essa questão, né, dessa crítica ao sistema hegemônico da produção, processamento e distribuição de alimentos, que nos trazem incertezas. Eu gosto muito de Anthony Giddens, que diz que a gente sabe dentro de nós que nós temos uma sensação de desorientação provocada pelos eventos que parecem estar fora do nosso controle. Ele fala, né, que as pessoas estão tendo a sensação que estão em um carro sem um condutor, né? Então, tem aqui as consequências da modernidade, sociedade de risco, como sugestões de leitura. E a questão dos problemas do sistema alimentar globalizado moderno, ele é multidimensional, como fala aí o David Goodman e outros autores. Mas o que nos faz consumir esses produtos, né? Eu trago aqui a mídia. A mídia é um dos chamados vilões das nossas opções alimentares. Quem não sente vontade de comer uma lasanha, da Sadia, olhando para essa imagem, ou alimentos que as crianças gostam muito, por exemplo, como a Nutella? Os alimentos, eles são visivelmente bons, né? Nós comemos pelos olhos, como se fala. Eles instigam o paladar, né? Muitas vezes, eles nos fazem sentir a necessidade de comer mais aquilo, né? Então, nesse sentido. Tem também a questão do status de comer determinados alimentos em determinados lugares. Sempre falo que a gente, quando que nós vamos para o shopping, comer um Mac e tal, McDonald's, a gente tira uma foto, mas dificilmente a gente tira uma foto comendo bergamota embaixo do pé, de bergamota e tal. Porque existe essa questão do status do comer, né? E a questão também relacionado à alimentação, né, e a produtividade, é que as empresas, essas grandes empresas, quando percebem que os consumidores começam a querer comer de forma mais sustentável, elas começam a criar alternativas para enganar os consumidores. Então, o Fandangos é eco, né? Então, se é eco, é saudável. A Coca-Cola de Stevia, que eu costumo dizer que essa é o diabo vestindo verde mesmo, né, porque até nem colou, né, foi muito rápido e tal. Aqui eu trago também que não só uma questão de sustentabilidade ligado, né, à questão ambiental, mas também ideias de magrezas que são observadas em rótulos, por exemplo, esse rótulo da Fanta, né, a gente olha para esse rótulo e a gente imagina, eu vou ficar magra como essa garrafa, né? Não vou pegar aquela garrafa mais saliente, porque a mídia, ela sabe lidar com essas questões e nos induzir a consumir esses alimentos, né? E aqui tem, então, o Leonardo Boff, que trabalha com essa questão do que é sustentabilidade e o que não é, né? E aí, Gazola, Schneider traz, eu vi que eu estou no tempo de 20 minutos, que há algo profundamente errado com o modo como se produz e consome alimento na sociedade. Porque, de um lado, se produz cada vez mais fibras, matérias-primas, e, por outro, continua a fome aumentando no mundo, né? E eles trazem, para entender as cadeias curtas de produção, eles trazem as cadeias longas. E dizem que na medida em que o sistema agroalimentar ele foi se globalizando, a alimentação ela se desenraizou rapidamente, ela foi perdendo a conexão com a sua base natural, com a sua cultura, com a sua geografia. Tem um livro aqui também, né, Guerra da Comida, a Batalha Global por Bocas, Mentes e Mercados, que pouco importa, né, a origem ou a face, o agricultor que produziu aquele alimento. Então, se perdeu muito em termos de consumidor, isso, né?
E aí vem, né, surge como uma alternativa para esses problemas, né, principalmente na Europa. Então, os autores que escrevem aqui, eles bebem a fonte dos autores europeus, né, que as cadeias curtas, então, elas são entendidas como expressão de vontade dos atores envolvidos em uma cadeia de valor em construir novas formas de interação entre produtores e consumidores. Mas não só que leva em conta também a questão do resgate da procedência, identidade dos produtores, a questão dos valores sociais, culturais e ambientais. E para fortalecer isso, eu trago uma rede lá da Europa, né, SA Agri, que fala da questão do cidadão que consome o alimento, ele deve saber exatamente de onde provém esse alimento. Então, essa ideia de cadeias curtas, né? Eliminar intermediários. Também, a cadeia alimentar, ela deve estar estruturada de uma forma que garanta que o produtor retenha uma parcela maior do valor alimentar que é vendido, né? Então, não só alguns centavos pelo litro do leite, ou por um determinado, ou pelas aves, pelos suínos, que seja valorizado o produtor. E os intermediários também devem ter se tiver intermediários, né, na cadeia produtiva, cadeias agroalimentares curtas, que eles tenham um diálogo com quem produz para saber passar para o seu consumidor as origens desse alimento. Bem rapidinho, então, pessoal, eu trago aqui 2 conceitos que também eles são trabalhados às vezes como sinônimos, mas não o são. Autores que trabalham com o conceito de cadeias curtas agroalimentares, eles falam mais na questão de uma abordagem de cadeia de valor, falam da questão da interação entre produtor e consumidor, e também falam sobre a gestão e inovação dos produtos. Já as redes alimentares alternativas, já não são as cadeias, que os autores trazem a noção de rede, está relacionado a uma análise das redes sociais, então os movimentos, né, às vezes as cooperativas também que trabalham com esse alimento, também trazem que o consumo é um ato político. Quando a gente escolhe o nosso alimento, a gente também está fazendo um ato que é político, do escolher se a gente escolhe conscientemente. E também a questão, né, das redes como alternativa para o modelo que a gente chama, pode ser agroalimentar dominante, ou para o modelo hegemônico, ou para esse modelo mais produtivista. É uma alternativa às cadeias curtas de produção. Goodman, então, traz que as redes, né, agora de redes, porque vai trazer mais essa concepção, né, política, no sentido de poder de escolha, enfim, né, Goodman traz o conceito de que as análises críticas recentes sobre geografias morais, então é um termo que ele utiliza, consumo ético dos alimentos, oferecem caminhos potencialmente frutíferos para reavaliar os debates sobre abastecimento alimentar, alternativa e justiça social. Então, mudar as formas com que nós nos alimentamos e produzimos para diminuir as desigualdades. E Maluf também, bem rapidamente, que traz esse conceito de segurança alimentar e que diz que a comida ela deve levar em conta a questão da saúde, a questão do meio ambiente, da origem dos produtos e da equidade. Não só aquelas questões higiênico-sanitárias que nós estávamos falando no início, né? Aí a gente se pergunta, mas quem que produz esse alimento, que respeite os hábitos alimentares, que sejam saudáveis de verdade, economicamente justo, ambientalmente correto e socialmente adequado? Que atores são esses? Né? Ou que locais nós encontramos? Então, tem aqui uma tipologia que traz as tendas rurais, as feiras de agricultura familiar, as vendas de beira de estrada, colhe e pague, cestas básicas. Então, quando que eu falo desses nomes, a gente já pensa, tem uma na minha cidade, né, tem um produtor que entrega a cesta em casa, ou pode ser também as cooperativas de consumidores, agricultores de base comunitária, né, então tem toda uma caracterização, e os selos de certificação também, né, denominações de origem, que estão ligadas a essas cadeias curtas agroalimentares.
Aí, às vezes, os alunos perguntam, prof, mas um vinho que tem uma identificação de origem é uma cadeia curta? Sim, se levar em conta a geografia onde foi produzido, sim, é uma cadeia curta de produção, por mais que ele seja vendido lá no outro lado do mundo, né? E a questão também aqui das categorias que definem essa qualidade dos alimentos das cadeias curtas, né? A qualidade relacionada à questão da conexão do local, a denominação de origem, o respeito aos hábitos alimentares, né, a questão do tradicional, o comércio justo, dar para o agricultor o que ele realmente merece, né, pela sua produção. E aí tem as características ecológicas, que é o orgânico, natural, saudável, livre de organismos geneticamente modificados. Atores, quem produz esses alimentos? Né? Quem são esses atores? Os autores hoje no Brasil que trabalham com as cadeias curtas de produção falam que a agricultura familiar, ela tem essa característica de produzir um alimento mais sustentável. A agricultura familiar, né, ela vem como uma alternativa para o sistema agroalimentar e suas externalidades negativas, tá? E aí nós temos aqui, então, sempre no cantinho, tem a Vanderlei que traz novamente essa questão do rural como espaço de vida, né? O mundo rural como espaço de vida. E coloca a agricultura familiar, então, o agricultor familiar, né? Aquele local como um local em que a gente encontra uma maior qualidade de vida, né? Uma valorização do homem e da natureza e o resgate do mundo rural. Desse mundo rural, né? As pessoas e a produção conviverem juntas. Às vezes também, né, a gente sabe que tem opções das pessoas morarem no rural e trabalharem na cidade, questão da pluriatividade, enfim. Outros exemplos, eu trago mais pessoal exemplos aqui do oeste de Santa Catarina, que é onde estou trabalhando mais, né? São as feiras de produtores, que aproximam o produtor do consumidor. Existe a questão do laço de confiança, né? Lembra quando que o Goodman falava, a gente desconhece a face de quem produziu. Numa feira a gente consegue observar quem foi que produziu. E a questão do economicamente justo, né? Aqui também eu trago 2 grupos de agroecologia, que é o Herança Viva e o grupo Cuidar da Terra, um de Chapecó, um de Guatambu, que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco, né, que eu sempre trago a questão assim, nós vamos consumir uma chimia lá de figo, né, a diferença de consumir uma chimia de figo da agroindústria, por exemplo, quando eu trabalhava na agroindústria, né, nos arranjos produtivos locais da agroindústria familiar, a diferença da chimia de figo da agroindústria familiar e que a gente comprava nas grandes redes de supermercado, é que a chimia de figo da agricultura familiar era de figo, né? Diferente, por exemplo, muitas vezes que a gente vai no mercado comprar uma chimia de figo lá no supermercado, que é de maçã ou pera, uma fruta que é neutra, né, com os seus conservantes, aromatizantes, enfim. A gente pode também relacionar esse debate à questão do slow food, em contrapartida ao fast food, né? E o filó italiano, querpe alemão, que ocorre aqui na região, né? E aí eu acho que um gancho, né? Pego esse gancho já para agora passar para o professor Pedro, que nós podemos também trabalhar as cadeias curtas de produção através das cooperativas da agricultura familiar. E aqui na região oeste de Santa Catarina nós temos bons exemplos, nós temos a PACO, nós temos a Cooper Familiar, né, Unicaf, Santa Catarina. Então, por exemplo, quando eu opto por ir comprar o meu alimento lá no mercado público, que geralmente é isso que eu faço, é o mercado público ou feira de produtor ou loja especializada em produtos orgânicos e agroecológicos, né? No mercado público, quem comercializa, os produtores que comercializam lá, eles obrigatoriamente vão ter que estar associado a uma cooperativa da agricultura familiar. Então, a importância dessa coletividade também, né? Porque a gente sabe que os agricultores familiares, para conseguirem também, né,
comercializar, eles muitas vezes se unem em associações ou cooperativas, e isso permite eles comercializarem em alguns locais, abrem as portas também da produção, eles têm uma visibilidade maior, né? Então, nesse sentido da coletividade que a gente trabalha no desenvolvimento rural. E aí, por fim, eu deixo rapidinho aqui uma mensagem, né? Semeie um ato e você colhe um hábito. Semeie um hábito e você colhe um caráter. E semeie um caráter e você colhe um destino, né? Então, é de um autor aí, Charles Reid, né? E quis deixar para vocês por quê? Porque eu acho muito interessante esses espaços e eu gostaria muito, assim, quando que eu falasse sobre essa produção, pelo menos eu mudasse um pouco a concepção de uma ou duas pessoas, né? Que já são suficientes para a gente começar a olhar de forma diferente para o nosso alimento, saber que nós somos responsáveis pelo nosso também, né, pelo destino que está aí, pelas consequências, pelos problemas que ocorrem, né, a gente, às vezes eu falo, o professor fala do monstro, mas também está no monstro, né, então, esse cuidado, às vezes, de o que se vai comer, né, a gente está cuidando da natureza, nós estamos cuidando do nosso bem-estar, da nossa família, né, nós estamos valorizando o nosso vizinho, nós estamos valorizando as questões locais, né, então, repensar comer, a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Acho que seria isso, eu peço desculpas, né, tô aqui cronometrando, não queria passar dos 30 minutos, teria muita coisa para discutir, né, mas eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade em outros momentos também para falar um pouquinho sobre. Agradecer pela atenção, eu acho que seria isso aí da minha parte por enquanto. Muito bem. Cristonesa, sempre importante e reflexivo poder lhe ouvir aí, certamente aos demais, e eu, antes de passar a palavra para também o colega amigo, professor Pedro, aí, eu sempre reitero aqui nos nossos painéis de que se porventura alguém ainda não é que está em um programa de PPG ou está pensando em ingressar, seja na UNO Chapecó, na Unijuí ou na Facate, esses painéis servem para tentar despertar assim, não é, aquele estalo, né? Você sair daquela visão meio de cavalo de padeiro, só olha com um olhar, né? Então, nessa linha aí. Bom, e realmente, não é, com essa questão de repensar, ou melhor pensar a alimentação, as cadeias curtas, não é? E uma das possibilidades alternativas que nós entendemos para encadear as atividades que vêm realmente, não é, do meio rural, não é? Nós pensamos também que o cooperativismo ele é uma alternativa viável e prova disso está aí, não é? Nós temos cooperativas aí no Oeste Catarinense, não é? No Paraná, no Rio Grande do Sul, não é? Não podemos, não é? Muito pelo contrário, né? Temos que também observar isso. E para que eu não fique aqui também, não é claro que eu não sou aqui a cereja do bolo, né? Eu sou apenas aqui o que monta o glacê. Então, professor Pedro Luiz Bittenbender, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite em discutir conosco. Então, fale-nos mais um pouco sobre o cooperativismo, alimentação e cadeias curtas. Então, muito obrigado também pela sua participação conosco. Boa tarde a todos. Uma alegria, uma honra muito grande, professor Dr. Marcos. Agradeço pelo convite e espero agregar alguns elementos nesta brilhante oportunidade de troca de aprendizagens. Momento em que saúdo também, professor Dr. Mário. Muito bom reencontrá-lo e, principalmente através dos dois professores, também saudar a todo o coletivo da Facate, professor Delmar, enfim, a todos que fazem deste qualificado coletivo institucional comprometido com o desenvolvimento da região do Paranhana e de todo o Rio Grande do Sul e, por que não dizer, contribuições também para o Brasil todo. Parabéns, professora doutora Cristiane, pela sua brilhante
exposição, me deixou no desafio aqui de agregar alguns elementos que talvez se tornem importantes, especialmente a partir desta abordagem inicial sobre alimentos e sobre cadeias curtas, e de que forma o próprio cooperativismo pode se constituir e se constitui em um elemento adicional. Momento em que saúdo a todos os demais que se fazem presentes, bom reencontrar alguns, destaco aqui Rosângela, Giselmo, Bruno e vários outros, momento em que também o privilégio de encontrar outros pela primeira vez. Talvez faça algumas considerações iniciais e depois tenhamos um tempo também de diálogo e de trocas aqui a partir das observações. E alguns elementos que vou trazer que sejam considerados como elementos de reflexão propositiva neste ambiente universitário, acadêmico, de pesquisa, e que nos garante este espaço da liberdade do pensar, da liberdade do propor, inclusive a liberdade desafiadora de construirmos compreensões mais avantes acerca da própria sustentabilidade da vida. E o que Cristiane nos traz seguramente é convergente com esta preocupação da inclusão, da promoção da justiça e da inclusão, principalmente quando nesses tempos pandêmicos, onde a pandemia da saúde é apenas uma das faces desta pandemia, mas uma pandemia que também tem repercussões no campo da política, da garantia dos elementos das garantias de direito, quando uma série de outros aspectos também nos são colocados como desafiadores. E por isso também tomo a liberdade aqui, se o professor Marcos assim também o concorda, para que algumas palavras minhas talvez não precisem todas elas serem ditas e possam ser acompanhados também complementarmente com algumas ilustrações, especialmente neste campo, quando me ocupo principalmente na área da administração, do cooperativismo e as suas repercussões com o desenvolvimento. Vivemos todos um mundo em transformação e onde seguramente as mudanças que estamos vivendo e as próximas que se avizinham nos desafiem a ver com muitos novos olhos não apenas as cadeias curtas, os alimentos e o cooperativismo, mas o próprio sentido da vida e da sua sustentabilidade futura. E principalmente quando agregamos aí dentro deste olhar projetivo de macro tendências na área da vida, na área do equilíbrio da população, da expectativa de vida, dos alimentos, dos recursos naturais que nos são colocados. E principalmente quando vivemos esta sociedade do conhecimento, balizados aí pela velocidade, pela conectividade, basta ver o nosso evento aqui, estamos geograficamente distantes em diferentes estados. Há pouco saí de um outro trabalho da qual teve participação brasileira, de 4 ou 5 países latino-americanos, também sobre o cooperativismo, e estas novas tecnologias da informação não são apenas uma perspectiva limitante, mas também para a academia nos abrem novas perspectivas. Da intangibilidade, da inovação, mas, acima de tudo, da colaboração, da cooperação que nos coloca em comum. Mas essas transformações também nos colocam frente à crise. Não simplificando uma crise política, uma crise econômica, mas se eu bem entendi aqui a própria fala da professora Cristiane, uma crise dos nossos modelos de alimentos, de cadeia alimentar, de crise no que diz respeito ao tipo ou às tipologias tecnológicas que embarcamos nos alimentos que consumimos e na vida que escolhemos tomar, crise também nas próprias relações sociais, onde há um forte movimento de rompimento com as institucionalidades, e aí
as nossas instituições educacionais, professor Mário, são referências institucionais fortes, porque as pessoas passam, mas as instituições ficam, e nos levam, portanto, a olhar com novos olhos. E o cooperativismo se soma neste contexto, que nos permite, sim, fazer necessariamente esta pergunta sobre as relações do cooperativismo com o desenvolvimento, e aqui estamos num programa stricto sensu sobre desenvolvimento regional, e agregando também a pergunta por que as cooperativas são consideradas tão importantes para o desenvolvimento das regiões, para o desenvolvimento de territórios, para o desenvolvimento de cadeias curtas na área de alimentos, fazendo vínculo aí ao nosso painel, mas nos coloca em dúvida, e especialmente com todas as mudanças que estamos vivendo. E permita fazer rapidamente duas delimitações conceituais, professor Marcos. Uma sobre a gestão pública. Uma é uma compreensão de Bresser Pereira, um pouco mais estreita, de que a gestão pública é aquela afeta aos órgãos de natureza público-estatal, ao Estado, do governo federal, estadual ou municipal. Mas uma outra compreensão mais ampla de gestão pública é aquela que se estende e abrange e envolve a todos os cidadãos e instituições e organizações, dentre elas o próprio Estado. E, portanto, numa visão mais ampla, global, cooperativa, democrática, participativa e cidadã, onde, inclusive, as nossas regiões da região sul do Brasil têm muitas experiências onde a sociedade se envolve e se compromete com a gestão pública, de forma mais ampla. E desta decorre, portanto, a definição de políticas públicas de desenvolvimento. Na primeira seria aquela visão estreita, as políticas públicas coordenadas pelos governos, com a sua maléfica condição de descontinuidade político-partidária, político-governamental, e no último domingo elegemos novamente uma nova matriz de lideranças políticas que se preocupará em se reproduzir politicamente nos próximos 2 anos e nos próximos 4 anos. No entanto, quando pensamos numa cadeia alimentar, seja ela tradicional, professora Cristiane, ou curta, nós, no mínimo, tenhamos que pensar ciclos de 10, 15, 20 anos para frente. E, por isso, precisamos reforçar esta compreensão de que políticas públicas de desenvolvimento são aquelas que, apoiadas e coordenadas a partir da universidade, da academia, das cooperativas, dos sindicatos, das organizações sociais e também do Estado, se estendem a todos, e que são frutos desta construção em coalizão. E aí cabe a pergunta, e neste contexto, qual é o papel que jogam as cooperativas? O termo jogar aqui é acadêmico, por favor, não estejamos pensando em arremessar, né, ou fazer algum jogo não permitido de tirar a sorte. Mas aqui, qual é o papel que cabe às cooperativas e ao cooperativismo neste contexto? E esta pergunta me leva a talvez não ficar preso numa linha mais keynesiana ou uma linha mais sociológica à luz de Durkheim ou uma linha mais dos socialistas utópicos, quando digo socialistas utópicos, lá os socialistas, não que os socialistas o sejam, mas utópicos todos nós o somos. Mas na corrente mais marxista, ou de Robert Owen, ou de outros autores que fundamentaram muito mais o cooperativismo por este viés. Mas olhando aqui o cooperativismo como uma doutrina, um sistema, um movimento, uma estratégia, ou simplesmente uma atividade que considera as cooperativas como uma forma idealizada, cuidado, não romantizada e nem apaixonadamente cristalizando como mais uma crença, um modelo de organização da humanidade baseado, sim, na economia solidária, na participação, na democracia,
na construção comprometida de direitos e de deveres, sem discriminação de qualquer natureza, para todos os seus membros e a própria sociedade. E hoje, inclusive, dia 20, não podemos furtar de nos fazer referência a essa célebre data da consciência negra, ou seja, o cooperativismo é um processo de inclusão e, portanto, dentro desse contexto. Por isso que a cooperativa, diferente do que uma sociedade fechada de capital, seja ela limitada ao SA, a sociedade cooperativa é uma sociedade de pessoas, aberta por adesão livre, que visa o bem-estar das pessoas, que busca o desenvolvimento social e econômico. Tem algumas correntes que conseguem dicotomizar, ou seja, separar o econômico do social, mas no cooperativismo há uma simbiose destas terminologias, distinta, portanto, das organizações de capital. Por isso que o cooperativismo, além de doutrinário, fundamentado nos seus princípios, gera resultados para os seus membros, mas para toda a sociedade na qual elas se incluem. Por isso, essa definição que eu escrevi no ano passado, publiquei, eu resolvi trazer aqui, professor Marcos. Quando uma cooperativa trabalha fundamentada nos princípios do cooperativismo, talvez aí resida já uma primeira observação crítica, talvez tenhamos até organizações intituladas cooperativas que se afastam um pouco dos aspectos doutrinários e dos seus elementos, da ajuda mútua e da solidariedade, elas se constituem agentes de desenvolvimento no seu território. Por isso, regiões, territórios com uma forte presença de cooperativas têm maior capacidade de fazer frente a períodos de crise. Basta ver nos nossos estados do Sul as próprias repercussões da pandemia no contexto brasileiro. Elas acontecem? Sim, mas acontecem de forma amortecida, porque tem um forte tecido institucional, principalmente quando reconhecemos que as cooperativas são as organizações fora do Estado público estatal, do Sistema Único de Saúde. Atenção, as cooperativas como sistema são as maiores investidoras de recursos para enfrentar a pandemia, seja em recursos estreitos, olhando para a pandemia da saúde, quanto de investimentos para fazer frente aos efeitos nocivos da pandemia. Por isso que elas são organizações de natureza cidadã coletiva e que, em ambientes de crise, para os outros entendidos de crise, as cooperativas se fortalecem, se percebem fortalecidas. Então, dentro desta dimensão, que o cooperativismo vive, sim, os desafios seus próprios, da sua capacitação, da governança, da inovação e da sua própria sustentabilidade. Se apresenta como uma das melhores estratégias, sistema e mecanismo para fazer frente ao desenvolvimento dos desafios que nós vivemos na atualidade. E se observarmos, em seguida vou me aproximar um pouco das cadeias curtas, vamos perceber que a efetivação das cadeias curtas de maior eficácia são aquelas que têm a sua organização em estruturas de natureza mais coletivizadas, ou seja, de natureza mais cooperativada. Por isso que as cooperativas ocupam este papel tão singular e não podemos entender o cooperativismo apenas olhando para as estruturas de grandes cooperativas que estão as cooperativas de crédito, cooperativas agropecuárias, cooperativas agroindustriais, tomemos aí o oeste de Santa Catarina, as cooperativas de eletrificação, as cooperativas médicas, por exemplo, o Sistema Unimed, no Brasil, o cooperativismo na área do ramo da saúde, é o maior sistema cooperativo médico do mundo. Ok. Mas o maior sistema cooperativo de economia solidária, de processo de inclusão social,
foi o que se desenvolveu no Brasil na primeira parte do século passado, do cooperativismo mais colonial, quanto a partir dos anos 90, com a implementação das políticas de fortalecimento da economia solidária, leia-se aí inspirados a partir de Paul Singer, ou seja, toda a estrutura da economia solidária, que Cristiane já fez referência a Unicafes, ao sistema Cressol, aos sistemas de cooperativas da economia solidária. Por isso, tomo a referência aqui para trazer para nós a clareza, porque tenho visto e tenho lido e tenho escutado painéis, se permitir, professor Mário, fazer referência aqui onde as pessoas confundem governança corporativa, e vou me servir aqui de contribuições de Dalabrida, inclusive, com governança cooperativa, com governança territorial e governança do desenvolvimento. Recomendo o livro publicado e coordenado do Dicionário sobre Desenvolvimento, que é coordenado pelo professor Mário e professor Marcos Paulo, em português e em espanhol. A publicação traz a referência, inclusive, com clareza, com diferentes autores, sobre essas terminologias. Até porque a governança cooperativa com o desenvolvimento e a governança cooperativa com as cadeias curtas tem um princípio de contribuir com a proteção corporativa das cadeias curtas. E tomamos aqui a referência desde as cadeias de produção de alimentos agroecológicos mais limpos, de comercialização direta. Portanto, tem tudo a ver com a governança também dos processos de desenvolvimento territorial. Por isto, está em processo final de elaboração, vou tomar a liberdade de usar aqui no painel, professor Marcos, algo que está saindo da forma, está no prelo, que é uma proposta de governança cooperativa para o desenvolvimento territorial, onde faço uma adaptação de um construto que desenvolvi na minha tese de doutorado, que é um construto de governança territorial para o desenvolvimento. E aqui, governança cooperativa para o desenvolvimento territorial. E para isso nos servimos, sim, do Tríplice Bottom Line de Elkington, que trata da questão do desenvolvimento econômico, social e ambiental, que dispensa aqui maiores comentários pela qualidade deste grupo aqui, do que entendemos por desenvolvimento sustentável, inclusive na perspectiva da Agenda 2030 das Nações Unidas. Segundo triângulo, este que é proposto por Julian, dos territórios inovadores, do empreendedorismo territorial, que combina tecnologia com a capacidade de inovação. Atenção, inovação não é apenas fazer fast food, não é apenas saber empacotar alimento com processamento químico. Inovação, nos dias atuais, é a capacidade de fazer chegar do produtor ao consumidor de forma mais rápida, de forma mais limpa, o alimento que garante a vida em condições desejáveis de custos. Isto é uma nova tecnologia. Isto é também inovação na cadeia de alimentos. E a capacidade de gerar negócios individuais ou coletivos, aqui o empreendedorismo cooperativo. Deixemos este segundo triângulo também à nossa esquerda superior, momento em que caminhamos para esta famosa, histórica dimensão triangular de Sábato, o argentino Sábato, que se tornou famosa depois que Edskovitz publicou nos Estados Unidos, que é outro autor da tríplice hélice, ou quádrupla hélice, na medida em que incorporamos o elemento institucional. No entanto, respeitando os fundamentos da doutrina, dos princípios, da economia solidária, dos elementos que diferenciam o cooperativismo das demais organizações, nós podemos olhar, sim, num exercício de imaginação acadêmica aqui, num primeiro momento,
de combinar de que governança cooperativa para o desenvolvimento é uma governança que, no mínimo, reconhece a necessária e complexa relação e combinação destes três triângulos individualmente abordados anteriormente, formando isto em um sistema dinâmico, em permanente oxigenação com a sociedade, e seguramente quando falamos em sistemas agroalimentares de cadeias curtas, Cristiana, que bom que você teve a Renata como orientadora, porque Renata, por exemplo, tem uma bagagem, uma trajetória que tem uma admiração desde os tempos onde ela esteve trabalhando com os sindicatos no Noroeste Gaúcho, em Santo Cristo, com sindicatos de trabalhadores rurais, com o Regis e outros, com a construção, e na época nós fizemos vários encontros de pequena propriedade, na época a agricultura familiar não usava esse termo, mas da pequena propriedade rural, com o esquema produzir, industrializar e comercializar, ou seja, esta cadeia. Por isso, esta proposta deste construto que combina essa tripla relação, formando, portanto, um novo triângulo que continua a dinamizar-se com as relações da sociedade abertas de forma sistêmica e mutante. Quem quiser ler os elementos fundantes desta reflexão propositiva nova, tem na publicação da Revista Brasileira em Gestão e Desenvolvimento Rural, a edição 2 de 2020, este texto sobre práticas inovadoras de gestão, onde tem os elementos conceituais não cooperativos, precedentes à abordagem do cooperativismo, que deixo como sugestão complementar de leitura. Aqui, considerando que o nosso tempo voa, quero apenas fazer referência a um outro conjunto que é fruto do projeto de pesquisa, que produz o quê? O decálogo, vezes 5, dos 50 pontos de referência que demonstram que as cooperativas são os mecanismos mais orgânicos de promoção do desenvolvimento, principalmente de territórios menos dinâmicos, periféricos e que talvez não estejam no escopo central das grandes políticas governamentais, tomando as regiões chamadas de fronteira tecnológica no país ou das grandes aglomerações, tomando aqui como referência. Estou apenas usando esses pontos aqui como ilustração, que vão permanecer na gravação depois, porque o nosso tempo não me permite relacionar as 50, mas para dizer que elas já estão presentes no nosso contexto aí nesta realidade. Mas trazer principalmente aqui o elemento de que as cooperativas, seja da agricultura familiar, das cadeias curtas, quanto das cooperativas, tem um elemento fundante que o sociólogo Ferrarotti, italiano, nos traz como elemento fundamental de vínculo com o desenvolvimento territorial e que vincula as cooperativas com o desenvolvimento territorial. Vamos ver se o nosso som roda aqui, Marcos, e vamos ver o que Ferrarotti, em italiano, nos oferece como provocação. Mai accettare il principio delle multinazionali di oggi che consiste nella aterritorialità. Mai dimenticare la comunità di origine, perché dimenticare le proprie radici vuol dire accettare il venir meno della obbligazione etica verso la propria comunità. Não sei se foi possível compreender, alguns que têm uma noção em italiano, mas traduzo aqui, inclusive escrito em espanhol, porque eu usei essa lâmina na semana passada em espanhol, portanto, a cooperativa jamais deve aceitar o princípio das multinacionais, que é o princípio da aterritorialidade. Jamais se afastar da sua comunidade de origem, porque afastar da sua é afastar-se das raízes da sua própria origem. Quer dizer,
aceitar a perda da obrigação ética com a sua própria comunidade, com o seu próprio coletivo. Quando nós trazemos a relação entre produtor e consumidor, que eu já vou avançar agora, me parece que nos produz aqui uma introdução sobre o compromisso que tem a cooperativa quando ela é fruto das relações que se estabelecem na organização da produção de alimentos e a sua interação com os consumidores. Por isto, estamos numa sexta-feira, vou trazer mais uma contribuição acerca do cooperativismo, também em italiano, que foi de Papa Francisco no Congresso Internacional do Cooperativismo na Itália, e por isso que parla em italiano. La cultura dello scarto, coltivata dai poteri che reggono le politiche economico-finanziarie nel mondo globalizzato, dove al centro è il deo dinero. Ma le cooperative hanno tutto, anche se danno le matematiche, perché in cooperativa 1 più 1 è 3. Pena que o som ficou um pouquinho travadinho. Não sei se chegou travado para vocês ou só para mim aqui. Travou? O que o Papa destaca em italiano? Travou aqui, sim. Tá. Seu Pedro. Em vez de tocar de novo, eu explico. Ou seja, a economia globalizada, ela está focada no seu dinheiro, no seu bolso. Agora, siga no tudo, ou seja, no cooperativismo muda tudo, transforma tudo. Porque no cooperativismo, a centralidade são as pessoas. E tomamos a matemática para explicar. Quando ele diz assim, tomamos a matemática para explicar, porque na cooperativa, 1 più 1 mais 1, são 3. Ele bota a mãozinha assim para trás, mas são 3. Por que no cooperativismo o Papa Francisco talvez seja reconhecido hoje como um dos maiores estadistas reconhecidos aí no contexto? Porque 1 mais 1 no cooperativismo, cuidado, essa matemática não vale para contador, certo? Mas 1 mais 1 em cooperativismo é igual a 3. Porque no cooperativismo tem uma dimensão não material, simbólica, sociológica, relacional, invisível, e que o Papa destaca, que é esta dimensão da sinergia, da intuição, da paixão, do sacrifício, da solidariedade, enfim, de tudo o que nos combina de forma diferenciada. E por isso que torna as cooperativas únicas, ou seja, para este contexto também das cadeias curtas. Tenho mais 5 minutos, Marcos. Ou seja, observem bem, a calvície é algo precoce na vida, professor Mário. Há pouco cabelo é uma coisa bem jovem para mim. Eu escrevi lá no ano de 1995, no final da minha monografia de cooperativismo na Unicinos, fiz esse desenho buscando relacionar a dimensão dos associados através das cooperativas ou através do intermediário direto com que? Buscando interagir com o mercado. E aí me atrevo nesta sexta-feira, no final da tarde, a mais uma aventura acadêmica. Cristiane, uma pequena aventura. Se reconhecemos que do produtor, para chegar ao mercado, a cooperativa funciona como um elo agrupador para o mercado, porque o produtor pode ir direto para o mercado, através da cooperativa, ou como nos modelos tradicionais, através de 1 ou 2 intermediários, para chegar ao mercado, ou o mercado consumidor. Esta é a visão tradicional, observem bem.
ano de 95. Está lá nos cadernos de perspectiva econômica da Unicinos, CEDOP, Instituto Humanitas. Se tomamos esta referência, a ação cooperativa está concentrada neste campo mais dimensionado. Aqui está a visão tradicional também, aquela que nós falamos antes da porteira, antes da porteira, a jusante, a montante, até o consumidor. Agregados 1, 2 e 3, que inclusive Padre Roque Lauschner, um professor histórico na área de cooperativismo em agroindústria, já escrevia em 93, e depois eu fiz uma pequena adaptação disto para os nossos encontros da pequena propriedade e da economia solidária. Se tomamos esses dois exemplos, eu estou tomando à luz, seja das economias, das cadeias curtas, ou inclusive das novas abordagens de integração do consumidor com a agricultura, e está conosco a doutoranda, a Graciela, não, a Rosângela Soares, Graciela Rosângela, está conosco aqui, eu acho que estava antes, deve estar conosco ainda, não consigo ver agora que eu estou projetando, mas que está fazendo o doutorado em Portugal, que são as CSAs, que é uma outra abordagem que não é a abordagem que a Cristiane fez, certo? Mas tem diálogos entre elas, é onde a população, o consumidor, se organiza com os produtores para a produção de produtos mais limpos, mais saudáveis, com maior qualidade e comercialização direta com o produtor. Então, vamos retomar aquele meu desenho de 95 e vamos fazer um pequeno exercício para finalizar aqui, professor Marcos. Os produtores, certo? E, de outro lado, estão os consumidores. Revelo com vocês que eu tenho testemunha ocular aqui no grupo, tem Bruno, que é acadêmico da Univates, está fazendo doutorado na área de ambiente e desenvolvimento, honra aqui com a presença, que a minha primeira parte da faculdade foi paga integralmente via uma cadeia curta de alimentos. Na medida em que meus pais eram feirantes, nós tínhamos feira, e boa parte das mensalidades foram pagas com a venda de ovos, venda de hortigranjeiros, venda de produtos panificados na agricultura familiar e vendidos semanalmente na feira. Depois virou uma associação de produtores, hoje é uma das cooperativas integrantes do sistema Unicafes. Ou seja, então falo dentro desse contexto do papel que cumprem os agricultores, organizados em cooperativas, e, no nosso entender, na cadeia curta, de outro lado, estão quem? Os consumidores. E tem as cooperativas. Talvez este é um dos desafios novos do cooperativismo, é a capacidade de olharmos uma cooperativa mista. Quando digo mista, não é que ela comercializa 20 e poucos produtos diferentes e por isso que é mista, mas uma cooperativa mista que, ao mesmo tempo, tem como sócios agricultores, produtores de alimentos, e tem como sócios consumidores urbanos, também sócios da mesma cooperativa. E, inclusive, estas operações sendo realizadas sob a tutela do chamado ato cooperativo, que não há uma relação comercial convencional que ocorre entre estes diferentes elos. Se avançarmos um pouquinho mais, pode ainda ter uma agroindústria com uma cooperativa ou 2, 3 cooperativas juntos, fazendo o processamento curto destes alimentos, visando agregar valor para ambos. E isso dentro de um contexto de outras cooperativas articuladas também no contexto. Cooperativas de crédito, cooperativas educacionais, cooperativas de trabalho, cooperativas de máquinas, de energias limpas, que podem contribuir com esta atmosfera e, com isto, de certa forma, inibindo a ação do tradicional intermediário, que tem um papel importante, mas que hoje, muitas vezes, joga com mais-valia nesse contexto nas operações. Olhando esse desenho, constituindo isso uma nova atmosfera cooperativa de estímulo às cadeias curtas,
aproximando produtores, agricultores da agricultura familiar com os consumidores urbanos, também articulados conjuntamente através das CSAs, e o ambiente cooperativo ser o espaço que promove, que fomenta esta dinâmica. E, para finalizar, nesta perspectiva desafiadora do cooperativismo, com vários exemplos positivos das cooperativas contribuindo com as cadeias curtas, permitem, professor Marcos, a revista Desenvolvimento Regional em Debate, que é da Universidade do Contestado, está abrindo um dossiê específico sobre o cooperativismo, considerando que aqui estamos num ambiente acadêmico. Este dossiê vai estar aberto até os primeiros meses de 2021 e, portanto, se tem trabalhos para oferecer nesta área do cooperativismo, das cadeias curtas, do papel do cooperativismo no desenvolvimento. Aguardem nos próximos dias, o professor Dalabrida estará divulgando aí a convocatória para esse dossiê específico no contexto do cooperativismo e desenvolvimento. Por isto, agradeço e deixo à disposição duas publicações que foram republicadas em e-book, agora 2019 e 2020, que estão disponíveis na editora Unijuí, para quem queira avançar um pouco mais no tema dos arranjos institucionais da cooperação e do desenvolvimento. A professora Cristiane fez menção à dimensão das redes e também alguns elementos mais fundantes da gestão de cooperativas, que é a outra publicação, e, portanto, agradeço e fico à disposição de vocês para dirimir alguma dúvida, algum esclarecimento que se fizer necessário, mas principalmente reforçando, mais do que considerações finais, foi o de oferecer alguns elementos do nosso debate coletivo aqui dentro da pauta. Parabéns, professor Marcos Paulo, professor Mário, por organizarem essa temática e também organizarem esses espaços sucessivos de debate sobre temas estratégicos do desenvolvimento regional e, nesta tarde, sobre alimentos, cadeias curtas e cooperativismo. Muito obrigado e espero ter contribuído. Fico à disposição. Obrigado. Muito bem. Professor Pedro Luiz Bittenberg, também sempre uma grata satisfação de ouvir, e as temáticas realmente elas são complementares e, ao mesmo tempo, importantes quando se pensa em desenvolvimento regional, ou seja, a questão de oferecer condições que primem pela qualidade de vida das pessoas. Né? Professor Mário, e na sequência eu tenho duas questões, uma que foi realizada aí pelo Nivaldo e depois o professor Jorge. Então, se alguém também quiser aproveitar, enquanto o professor Mário se expressa, aproveite e depois uma pequena rodada, porque o nosso tempo realmente hoje é limitado em relação ao Pedro. Obrigado. Muito obrigado, Marcos, e parabéns pela escolha dos nossos dois panelistas de hoje. Realmente foi extraordinária a contribuição de ambos. Parabéns, Cristiane, parabéns, Pedro. Foi muito, muito proveitosa a participação de vocês, deixando várias reflexões para nós, não é, sobre temas abordados. Cristiane, eu só teria um comentário do consumo de produtos orgânicos, né, versus a agricultura moderna, digamos assim. A produção orgânica realmente está em crescimento, mas ela é muito mais onerosa, né, do que a produção tradicional. Como seria possível coisa? Aqui no bairro nós temos uma feira de agricultores orgânicos, mas sempre produtos significativamente mais caros do que produtos especializados nos supermercados, né? Produtos não tem acesso a esses produtos orgânicos, né? Como contornar
dilema. Muito bem. Eu não sei se a professora Cristiane Cris conseguiu ouvir, nós estamos com um ruído aí, não sei se foi a professora Cris ou o professor Mário, que está muito baixo ali o áudio, não sei se ficou audível para você, professora Cris, não sei se ficou ali. Mas eu vou tentar responder a partir do que eu consegui compreender. Eu deixei eu vi meu fone aberto, talvez por isso que eu não consegui compreender muito bem. Mas, pelo que eu entendi, né, do professor Mário, a questão é como contornar essa questão, por exemplo, relacionada aos produtos orgânicos, que se, por um lado, ele promove justiça social para os agricultores que vão comercializar por um preço mais justo, ele também ele exclui os consumidores que tem uma condição financeira menos elevada pela questão do preço dos orgânicos hoje. Seria um pouco nesse sentido? Sim. O que a gente sempre traz, dois conceitos que a gente traz quando nós falamos em produção orgânica, é que a produção orgânica, ela não necessariamente é agroecológica, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em produtos orgânicos, eles podem ter um preço realmente muito elevado, digamos, a gente compra um pacote de massa de 20, 25 reais, né, e se nós formos observar, né, grande parte da população não pode consumir esses alimentos. Uma forma de contornar um pouco essa situação é sempre priorizar alimentos que tenha essa questão da agroecologia, que o agricultor ele tem uma consciência não só da qualidade, né, do alimento, em termos nutricionais, enfim, mas também que ele tenha essa consciência que ele não pode elevar muito o valor do produto, porque as populações menos favorecidas economicamente não vão ter acesso. Então, eu, enquanto consumidora, claro que a gente tem que fazer toda uma ginástica, né? Mas eu busco, por exemplo, buscar os meus alimentos que sejam agroecológicos, né? Ao invés de ir para uma feira de produtos orgânicos, e que a gente encontra produtos com preço muito elevado, e para as feiras agroecológicas. Então, um pouco assim dá para contornar, porque a gente também tem essa questão de os produtos orgânicos, eles são caros, né? Mas tem, assim, umas válvulas de escape aí, porque uma coisa é a gente produzir orgânico e seguir né, se fala do mesmo, né, mais do mesmo, que é a produtividade e esse sistema de exclusão, né, porque orgânicos também está sendo produzido em grandes fazendas, em grandes propriedades, enfim, né? Agora, o agroecológico não, ele tem essa questão de ser da agricultura familiar, né, e um dos princípios, como acontece com a cooperativa, né, um dos princípios seria vender também, comercializar por um preço justo. Então, a gente consegue, assim, trabalhar um pouco, né, nessa lógica, se nós observarmos essas questões, mas a gente cai também, é difícil produzir leite orgânico, esses agricultores familiares produzir leite orgânico, né? É difícil produzir produtos beneficiados. Então, o que a gente mais encontra nas feiras, que o valor é mais acessível, né, são os hortifruti. Então, talvez o incentivo quer dizer, a questão de incentivar mais, não a produção de orgânico, de ter a consciência de incentivar mais a agroecologia, nessa lógica mais de justiça social, porque aí o agricultor, ele também tem a consciência, né, que ele está produzindo algo que beneficia a sociedade de forma geral. Não sei se eu respondi assim, mas algumas coisas também não têm respostas, porque algumas coisas nós nos obrigamos a comprar mais caro, porque não tem aqui na região, e a própria consciência do consumidor, né, ele vai ter que, por exemplo, às vezes ele está com vontade de comer um tomate, mas o tomate não dá nessa época, então ele vai ter que ter a consciência de consumir um outro produto, né, questão da sazonalidade, enfim. Então, eu acho que é toda eu sempre
bato nessa tecla da conscientização também, né, da gente nós sabermos também que, por exemplo, uma alface nessa época de seca, enfim, os produtos da agroecologia estão sofrendo bastante, mas um consumidor que vai lá na feira e diz assim, isso a alface está com bicho, a alface está... O consumidor ele tem que ter consciência que esse produto ele pode estar visivelmente mais, né, ruim, enfim, visivelmente não está bom, mas está comendo algo que é saudável. Então, vai muito também, eu acho, da questão da conscientização dos consumidores, né, sobre limitações que também vão ter no consumo se optarem por essas práticas, né. Perfeito. Acredito que, de acordo com o professor Mário tinha questionado, vamos tentar aqui avançar com o tempo também. Agradeço ao professor Cristiane também pela resposta. O Nivaldo ali fez um questionamento inicial sobre a questão do êxodo rural, né? Ou seja, a saída das pessoas do meio rural para o urbano, né? Então, questiona essa parte, em razão, claro, de serviços básicos, né? Saúde, educação e renda, juntamente com o emprego, né? Mas, então, ele questiona, primeiro, né, a valorização da produção da família, do campo, né, de qualidade de vida, né, e, ao mesmo tempo, ele também traz ali a outra questão, né, de promover e valorizar o alimento funcional e realmente, por verdade, né, alimenta o meio urbano, por assim dizer, né, e deixa esse consumidor, então, valorizar um segmento e fortalecer uma política pública e realmente compreender isso como sendo um investimento e fomento no meio rural, né? Isso aqui dá uma tese, mas tudo bem, é importante questionar também. E o professor Jorge, aí, na sua participação, ele pergunta, né, tanto para a professora Cris e o professor Pedro, atualmente, como é que vocês veem essa questão da organização das cooperativas e das agroindústrias, não é? Também nessa linha, realmente sempre pensando aquela ideia de que realmente é algo que é orgânico, né? Não uma propaganda de salgadinho, por exemplo, dizendo que é eco, né? Sustentável, eco, né? Então, talvez aí, professor Pedro, quem sabe, inicia e depois a professora Cris faz um arrebalde ali, pode ser? Excelente, agradeço ao Nivaldo, aos demais que já pontearam aí alguns dos pontos, professor Mário, inclusive. Antes de entrar nessas questões, ainda no item anterior, entendo que cooperativamente, e aí cumprem as instituições, as nossas instituições, programas, incubadoras, por exemplo, de termos aplicativos que permitam a desintermediação. Entendo que o cooperativismo tem um papel fundamental, que as novas tecnologias possibilitam hoje conexão e comercialização direta entre os produtores e os consumidores, sem necessariamente ter que levar à feira ou levar a supermercado. Hoje tem várias iniciativas e com aplicativos que são leves, são simples e tem várias experiências muito, muito interessantes. E em ocorrendo esta desintermediação, professor Mário, este conceito do que vem a ser produtos mais caros e aí não acessíveis às classes mais populares e ocorrendo de forma organizada, tem várias possibilidades interessantes. Ponto que Nivaldo questiona e quero já agregar aqui, e tomando a partir da segunda pergunta. Entendo que o cooperativismo e a produção de alimentos, as cadeias curtas, elas precisam sempre ser entendidas no contexto mais amplo no qual estamos vivendo, e não como sozinhas o cooperativismo ou as novas leituras sozinhos sendo capazes de resolver questões estruturais que estão na rua, como, por exemplo, a dimensão da urbanização, do êxodo, a limitada fixação do jovem no campo, a questão da acessibilidade a serviços de educação, saúde, renda na agricultura e na cidade. Tem muitas experiências boas e positivas de jovens que estão numa nova compreensão, tendo estudado, tendo se aprimorado, se capacitado
com excelentes ideias e projetos articulados com as cooperativas, inclusive da agricultura familiar. Tem muitos exemplos bons. Então, claro que isoladamente não consegue resolver todos os problemas. Então, são questões claramente colocadas aqui. Segundo, as cooperativas, especialmente as pequenas cooperativas, as cooperativas da agricultura familiar, Cristiane fez referência a 2, 3 cooperativas, Sistema Unicafes, por exemplo, vivem desafios muito sérios, sim, de redesenho dos seus planos de negócios, porque cumpriram um papel extremamente importante por 15 anos, por quase 20 anos, mas também concentraram grande parte da sua capacidade na comercialização da comercialização institucional, vinculada aos PAAs, aos penais e assim por diante. Bom, com toda esta política de contenção das políticas sociais, hoje lideradas pelo governo federal, e o corte de recursos, e não ter recursos mais afirmativos para a agricultura familiar, coloca para as cooperativas da agricultura familiar toda uma pauta nova. O que vejo, sim, tenho participado de vários programas de capacitação dos líderes de lideranças das cooperativas da agricultura familiar, seja em capacitação voltado à gestão, seja a capacitação voltado ao gerenciamento das cooperativas, quanto também à busca de novas alternativas. E não apenas a comercialização de produtos agroecológicos, sem nenhum processamento, mas inclusive com agregação de valor, com pequenas estruturas de agroindústrias, que visam não apenas o processamento, mas visam garantir melhor estrutura de comercialização, maior prazo de validade para os produtos, a perecibilidade é um grande desafio para grande parte desses produtos, a criação de novas estratégias de articulação entre as cooperativas, com redes de comercialização de cooperativas da agricultura familiar, falo da Unicafes Rio Grande do Sul, com criação de central, articulando-se e rearticulando-se com cooperativas urbanas. Poderia usar aqui no espaço acadêmico, sim, a grande comercialização dos produtos nos programas institucionais atrofiou as cooperativas a buscarem novos outros mercados, porque grande parte do que produziam iam para a comercialização institucional. Um importante veio e que hoje também está sendo desarticulado, sendo desmontado. Então, também traz novas pautas. Isto torna ainda mais relevante este tema na academia, aqui no nosso PPGDR, da FACAT, dos outros programas, das organizações vinculadas, portanto, com a agricultura familiar, com a economia solidária no meio urbano, com as cadeias de alimentos, principalmente nessa visão mais alternativa, para ter a capacidade de articular novos mecanismos para fazer frente aos desafios que se avizinham. O fato é que não tem fórmula pronta, certo? E hoje, agravados ainda mais no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina também, que torna o processo mais agudo ainda, que é a escassez hídrica e, portanto, as consequências da estiagem, que traz novos elementos difíceis para esta pauta de construção. Mas o grande desafio que está posto, sim, é a aproximação desses dois grandes agrupamentos organizados coletivamente, porque pelas regras convencionais de mercado dos grandes players estão excluídos os produtores, os agricultores da agricultura familiar, produtores de alimentos, responsáveis por 70% dos alimentos no país, com os consumidores, sejam aqueles que têm capacidade de consumo e que têm possibilidade de escolha de produtos diferenciados, quanto principalmente também através da organização cooperativa de consumidores urbanos em cooperativas urbanas. Por isso surgem também as novas cooperativas na sua tipologia chamadas cooperativas de bancada. O que são cooperativas de bancada?
ampla maioria de nós olha para uma cooperativa, logo tem que ter o prédio, logo tem que ter o caminhãozinho, logo tem que ter a infraestrutura, a parte física. Bom, talvez nós possamos pensar em redes, como a professora Cristiane nos chamou a atenção para as redes de articulação, pensando uma metáfora aí com Airbnb ou Uber, a uberização no que diz respeito ao processo de comercialização de alimentos dentro da chamada cadeia curta, ou seja, usando as tecnologias da informação, não apenas para mandar videozinho no Zap, mas conheço aqui, inclusive a gente tem utilizado, agricultores da economia familiar que utilizam grupos de VATs para suas encomendas semanais, para o seu gerenciamento. São soluções primárias, simples, sim, mas é o uso das tecnologias de informação para esta nova conformação. Talvez este seja o grande chamado que estejamos sendo tomados neste período, quando nós falamos temos que nos reinventar. Bom, reinventar também nessas chamadas cadeias curtas de comercialização de alimentos e quando nos referimos principalmente nas formulações mais associativas, coletivas, cooperativadas. Não sei se eu respondi, acho que tem vários temas que traz o professor Nivaldo Coelho nesta temática, mas o fato é que somos todos cidadãos convocados como cidadãos, a ajudarmos a construir alternativas para fazer frente a estes novos desafios, neste contexto novo contexto novo. Então, por Perfeito. isso é importante. Ok, certo, então, obrigado, professor Pedro, e talvez agora a professora Cristiane, então, faz o fechamento aí, né, tira o excesso do rejunte, e nós encaminhamos aí o nosso final do painel, não é? Certo? Professora Cristiane, então, obrigado. Legal, acho que as considerações do professor Pedro, elas, né, foi um encontro, no caso, e também pensando de forma otimista, né, porque questiona-se o hoje, né, e aí eu sempre trabalhava numa perspectiva de 20 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando com essa questão de desenvolvimento rural, né, uma perspectiva de militância de que eu não gostaria que essas práticas, essa agricultura, ela desaparecesse, né, e aí eu tô aqui com o texto, com o livro do Chayanov, né, sobre cooperativas, essas que ele traz, lá em 1888, que também tinha preocupação com o campesinato, os autores tinham essa preocupação do campesinato, se vai desaparecer, se não vai desaparecer, né, e aí essa questão, ela começou a ficar mais clara, assim, na minha cabeça, quando eu comecei a observar que o que dá valor às coisas, né, o que dá valor a um diamante, por exemplo, é a escassez. Quando a gente começa a perceber que as coisas, elas começam a diminuir, a gente começa a olhar para elas. Então, eu penso que não tem política, não tem o hoje, não tem essas questões, talvez vão diminuir, vão ser mais difíceis, né? Mas no momento que a gente sabe que essas produções, elas são de uma qualidade maior, né? Está intrínseco a nós acabamos percebendo que elas não desaparecem. A gente precisa, né, daquela polenta da mãe, daquele torresmo, daquele salame, de um produto de uma maior qualidade, seja a questão, a gente sabe, a gente tem essa conscientização, né, que esse alimento orgânico, agroecológico, né, ele é de uma qualidade maior. Então, a gente acaba, por exemplo, nesse cenário, eu particularmente, quando eu vejo que eu não teria tantas condições de manter o meu consumo, né, eu deixo, às vezes, de consumir, por exemplo, ou comprar uma roupa bonita para minha filha, eu sei que eu invisto no futuro dela comprando um produto orgânico, né, então volto de novo nessa questão da conscientização, e da escassez também. Quando a gente percebe que as coisas estão diminuindo, a gente olha para elas. Então, a gente vê que essa qualidade de vida na agricultura está diminuindo, ou a população está saindo de lá, e as pessoas começam a voltar naturalmente, né?
Então, quando que pensa assim, por exemplo, o que será o hoje, enfim, né, o que será o futuro a partir do que está ocorrendo hoje, né? Eu acho que a ideologia, ela é muito mais forte do que uma política, algo que se defenda, ou, né, ela vai estar com nós. Então, nesse sentido, eu sou otimista, assim, eu sou uma otimista de acreditar que as agroindústrias familiares, elas continuarão, que as cooperativas também existirão, as cooperativas cooperativas, né, porque o que é bom também, ele não se acaba assim, de uma hora para outra, enfim, né, então eu penso que não vai ser 10 anos, o quanto que durar essa dificuldade, esses cortes, enfim, que vão fazer sumir essas práticas. Então, um pouco nesse sentido que eu queria colocar e deixar, assim, né, uma sementinha de esperança em momentos tão difíceis que a gente vive, né, e o fato da gente estar aqui podendo dialogar sobre, eu acho que já é muito importante, né, então, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente defende, cada vez que a gente, porque é amor que está envolvido, como o professor Pedro, eu vi que tinha um coraçãozinho lá na apresentação dele, não é só dinheiro, e isso, assim, não acaba de uma hora para outra. Acho que seria mais ou menos isso. Perfeito. Tem que se considerar. É a primeira lei da economia, não é? A escassez dos recursos determina o preço. É isso que nós temos que considerar. Bom, então agradeço aí, professora Cristiano, professor Pedro Luiz Bittenbender também. Professor Mário, por favor, suas considerações, eu vou expor aqui, enquanto isso, algumas informações finais aí sobre o nosso mestrado, certo? Professor Mário, então. Não, Marcos, eu queria novamente agradecer a participação da Cristiane e do Pedro Luiz, foi realmente extremamente proveitoso. Observamos os comentários de vários participantes hoje, todos com comentários extremamente elogiosos, né? O que atesta a qualidade do nosso painel de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, lembrando aí, nosso mestrado está com as inscrições abertas, não é, aqui na FACAT, em Taquara, não é, e convidamos aí aos que estão aí presentes, depois, claro, vai ficar gravado, não é, assim como esse evento também, né. Semana que vem, nós, então, teremos mais um painel aí, com políticas públicas e pobreza, passado, presente e futuros possíveis pós-pandemia no Brasil, não é, sempre às 5 horas da tarde, e na próxima semana, então, contando com a presença também do professor Paulo de Martino Januzzi, né, que vai trazer, vamos dizer assim, não é, se valer do nosso espaço aqui, não é, por um bom motivo, não é, divulgação de um estudo inédito sobre pobreza e desigualdade no Brasil, né, sempre lembrando que pobreza, né, é diferente, né, é uma condição, né, desigualdade é relação. Então, é uma questão também que nos chama a atenção, e, claro, o professor Paulo de Martino Januzzi vai estar aí, expondo seu estudo, às 5 horas da tarde, no dia 27, claro, realizando sempre as inscrições aqui pelo nosso site da FACAT. E aí deixamos também, quem tiver interesse, pode baixar aí as nossas publicações, são os livros de Desenvolvimento Regional em Perspectiva, 1, 2 e 3, o 4 também, assim como o professor Pedro comentou, do seu estudo lá, sua proposta de governança cooperativa. Nós também, o volume 4 já está aí quase saindo do forno, ainda temos que botar um pouquinho mais de lenha, sempre com lenha, não com carvão. E também deixamos aqui o nosso registro, que alguns colegas estão aí também no nosso dicionário de desenvolvimento regional e temas correlatos, que o professor Pedro já mencionou, também a partir do dia 9 de outubro, ele já está disponível também na versão em espanhol, certo? Então, agradeço a todos, todas, eu gostaria aí, antes do final, se a professora Cristiane Tonesa tiver um tempo, para conversar, o professor Pedro, se puder pedir para os alunos da pós dele lá esperar um pouquinho mais, e estou vendo aqui a minha Dinda, Inise Bart, também, se ela tiver um tempo, eu quero conversar com vocês aqui ao final, entre nós aqui, para nós combinarmos uma atividade em conjunto aqui. E professor Mário também, professor Jorge, os professores do PPG, fiquem à vontade também. Então, mais uma vez, professor Pedro, muito obrigado. Professora Cris Tonesa, mais uma vez também, obrigado, um prazer
ter aí a sua participação conosco, né? E a todos, muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana, bastante reflexão nesse dia,